E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Batista, eu sou monitor de anatomia médica na PUC Paraná e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o plexo lombosacral. Então, o plexo lombosacral, assim como lá no membro superior a gente tinha o plexo braquial, aqui no membro inferior a gente vai ter o plexo lombosacral. Então, a gente vai estar falando de raízes nervosas e nervos e troncos que vão se juntar para formar um complexo ali de estruturas nervosas que vão dar origem a nervos periféricos. E esses nervos periféricos, em sua maioria, vão se direcionar para a inervação tanto motora quanto sensorial do membro inferior. Então a gente está falando de nervos que vão mexer músculo e nervos que vão dar sensibilidade para a pele, beleza? Então aqui a gente consegue ver o plexo lombosacral inteiro. Então é uma confusão, um monte de nome, um monte de fio, mas a gente tem coisas mais importantes que eu vou destacar durante esse vídeo para não ficar tão longo nem tão confuso, tá? Então lembrar que o plexo lombosacral ele vai ter origem a partir dos nervos espinhais. Então os nervos espinhais são nervos que saem da medula, tá? E eles ficam entre as vértebras. Então o nervo T12, que é esse aqui, ó, nervo T12, a raiz T12 ela vai sair embaixo da vértebra T12, tá? Então aqui a gente tem T12, aqui a gente tem L1, L2, L3, L4, L5, e aqui embaixo a gente vai ter S1, S2, S3, S4, S5 pequenininho ali e um nervo coxígeo, tá? Então esses nervos espinais, eles vão dar origem às raízes do plexo. Então a gente vai ter o plexo lombar, que vai ser este aqui que eu falei antes, um plexo sacral e um pequeno plexo coxígeo. A gente não vai dar muito destaque aqui para o plexo coxígeo e um pouco menos de destaque para o plexo sacral, porque essas são estruturas que a gente vai ver bem em pelve. A gente já tem um vídeo de pelve aqui publicado no canal, pelve é assunto de anatomia 2 aqui na PUC, tá? Mas se vocês quiserem ver o vídeo lá, podem ver lá, a gente explica bem certinho, um pouquinho melhor sobre essas estruturas que a gente consegue ver, tá? Sobre os nervos e as raízes sacrais. Então hoje a gente vai focar um pouquinho mais nessas raízes aqui, um pouco mais superiores. Beleza, então vamos falar agora do plexo lombar. Tá? Então as raízes do plexo lombar vão ser de T12 a L5. Então T12, L1, L2, L3, L4 e L5. A gente vai ter nervos periféricos que vão surgir a partir dessas raízes. Então a gente vai ter, por exemplo, o nervo subcostal, que é o primeiro que a gente fala, ele surge a partir da raiz T12. Já o nervo ilho-inguinal, perdão, o nervo gênito-femoral, ele vai surgir a partir da união do L1 com o L2. Tá? Então a gente vai ter aqui formação de uniões entre as raízes para formar os nervos, beleza? A gente não tem tantos troncos que nem a gente tinha lá no membro superior, a gente vai ter só um tronco importante, que é o último aqui, o tronco lombosacral, beleza? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Então, os nervos periféricos que a gente vai ter aqui, que eu quero dar bastante destaque, é o nervo subcostal, tá? O nervo ilho-hipogástrico, ilho-inguinal, gênito-femoral, o cutâneo femoral lateral, tá? Então aqui a gente vai ter o nervo femoral, que é bem importante, nervo obturatório, que é bem importante, e aqui o tronco lombosacral, beleza? Então esses nervos aqui, eles vão surgindo em ordem, tá? Esses aqui. Então, lá na peça, na prática, a gente consegue ver bem na ordem esses nervos surgindo. O nervo femoral é um nervo muito importante, a gente vai falar bastante dele. O nervo obturatório também tem uma grande importância, beleza? Então, aqui a gente já consegue ver um pouquinho melhor as raízes que vão dar origem a cada um dos nervos, né? Então, T12 vai dar origem ao subcostal. Então, o subcostal é o primeiro que a gente vê. Ele se chama subcostal porque ele está logo abaixo da última costela. Então, a gente vai ter a vértebra T12 aqui e a última costela aqui. Beleza? Então, o nervo subcostal vai ser logo abaixo da última costela. Se a gente lembrar, a gente tem várias costelas, então aqui seria T11, e a gente teria um nervo intercostal aqui. Então, embaixo da última costela, a gente vai ter o nervo subcostal. Saindo de L1, então, a gente vai ter o nervo ilho-hipogástrico e ilho-inguinal. Então, a gente vai ter L1 se dividindo em dois, o ilho hipogástrico e o ilho inguinal. Então, a gente vai ter um indo mais para a região hipogástrica e um indo mais para a região inguinal, beleza? A gente vai conseguir ver isso bem numa imagem que vai vir logo a seguir, tá? E daí vai ficar um pouquinho mais claro. O gênito femoral, ele vai ser a união de duas raízes, L1 e L2. Vai dar origem ao gênito femoral, beleza? O cutâneo femoral lateral,
é um nervo. Este aqui, eu vou mudar um pouquinho a cor aqui, vamos deixar um azul. Então, o cutâneo femoral lateral vai ser um nervo que vai ter origem a partir de L2 e L3, e ele vai ser, como o próprio nome diz, um nervo cutâneo. Então, quando a gente for falar do nervo femoral um pouquinho mais para frente, a gente vai ver um pouquinho melhor qual é a área que ele vai inervar. Mas se a gente for pela lógica, ele vai inervar a área femoral, ou seja, a coxa, na região lateral, beleza? Então, o nome dele meio que já denuncia um pouco. Aí a gente vai ter o nervo mais importante dessa parte, que é o nervo femoral, tá? Ele vai ter sua origem a partir de L2, L3 e L4. Então, o nervo femoral, ele vai dar vários ramos para inervar vários músculos, tá? Então, o nervo femoral, ele vai ser um nervo principalmente motor, mas ele vai ter várias fibras também sensitivas. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais certinho dele, tá? Então, L2, L3 e L4 vão dar origem ao nervo femoral, tá? E que nem eu estava falando, o cutâneo femoral é a partir de L2 e L3. E o último que eu vou dar destaque aqui vai ser este aqui, ó, que sai de L2, L3 e L4 também, que vai ser o nervo, que vai ser o nervo obturatório, tá? Então, o nervo obturatório também vai ter função motora e ele vai ter um pouquinho menos de função sensitiva, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais pra frente. Então, esses são os nervos que a gente precisa saber com certeza. Esses nervos são mais importantes tanto para a prática quanto para a teórica e a gente precisa ter bastante noção, tá? Isso de divisão anterior, divisão posterior, é só para entender que o nervo obturatório ele vai sair um pouquinho mais na frente que o nervo femoral, beleza? Então, como eles têm origem nas mesmas raízes, então talvez possa ser um pouquinho difícil de identificar eles, mas na prática é bem fácil porque eles vão ter caminhos bem diferentes, beleza? Então, nessa imagem, a gente consegue ver um pouquinho melhor sobre a trajetória dos nervos. Então, esse 1 aqui é o subcostal. Como eu falei, ele está abaixo da última costela, tá? Então, ele vai sair sozinho, o primeiro que a gente vê é o subcostal. Embaixo do subcostal, a gente vai ter o ilho hipogástrico. O ilho hipogástrico é o primeiro que sai de L1, tá? Ele vai inervar esses músculos aqui da parede lateral e anterior do abdômen. Ele vai ser o primeiro que sai de L1. O segundo que sai de L1 é o ilho inguinal, que vai vir para essa região aqui, que é a região inguinal. Então, há o ligamento inguinal aqui. Essa aqui é a região inguinal, ele vai inervar tanto os músculos aqui da parede também, quanto aqui a pele da região inguinal, beleza? Saindo de L1 para L2, a gente tem um que está cortado aqui, que é o, ó, aqui, L1 e L2, a gente tem o gênito femoral. O gênito femoral a gente vai conseguir ver bem aqui, ó. Então, o gênito femoral é um nervo que passa por cima do músculo psoas, tá? Ele vai ter dois ramos. Um femoral, que vai descer lá para baixo, e um genital, que vai vir aqui, ó, e vai entrar dentro do canal inguinal. Beleza? Então, esse é o nervo gênito femoral. O 4 aqui que a gente vê é o cutâneo femoral lateral. Então, dá para ver que ele está vindo aqui, ó, para a parte lateral da perna. Então, ó, ele aqui, saindo de L2, L3, vindo aqui para a parte lateral da perna, então ele vai ignorar, da perna não, perdão, da coxa, então ele vai inervar aqui a região lateral da coxa, beleza? Depois dele, o 5 é o nervo femoral. Então o nervo femoral, ele vai passar por baixo do ligamento inguinal e a gente vai ter aqui a estrutura que a gente chama de trígono femoral. Então a gente vai ter a artéria femoral aqui e a veia femoral aqui, na famosa nave, nervo, artéria, veia, beleza? A gente vai falar um pouquinho melhor dele mais para frente. Por último, a gente vai ter o obturatório. O obturatório sai de L2, L3 e L4 e desce aqui. Ó, dá para ver ele aqui desse lado. Ele vai entrar por dentro e vai vir inervar esses músculos aqui da região medial. Então, ele vai passar por dentro do forame obturado. Tá? A gente vai ver um pouquinho melhor isso mais para frente. E o tronco lombosacral, que é o 7. Tá? Esse último aqui é o tronco lombosacral. Então, aqui eu deixei para a gente fazer junto um esqueminha, tá? Então, a gente vai começar com o nervo subcostal, então, o nervo subcostal, beleza? Saindo de T12, então, T12. Aí, embaixo de L1, a gente vai ter um saindo sozinho, que é o ilho hipogástrico, beleza? Ele vai ter origem em L1. Aí, vai dar mais um aqui, que é o ilho inguinal, que vai ter origem em L1 também. Então, os dois saem só de L1. Tá? L1 com L2
vai dar o gênito femoral, tá? Que vai ter um ramo genital e um ramo femoral, beleza? Eles vão ser de L1, L1 e L2. Saindo de L2 e L3, a gente vai ter o cutâneo femoral lateral. Então, L2 e L3. Então, esses são os ramos ali um pouquinho mais superiores, ali mais na região do abdômen. Mas eles vão dar inervação ali da região da perna também, tá? Depois, a gente vai ter L2, L3 e L4 se juntando aqui para fazer o femoral, beleza? Então, L2, L3 e L4 fazendo o femoral. E, por fim, L2, L3 e L4 fazendo aqui o nervo obturatório, beleza? L2, L3 e L4, tá? Eu vou deixar aqui também, para a gente não esquecer, que indo lá para a pelve a gente vai ter um ramo de L4 e um ramo de L5, que se junta aqui, tá? Então, um ramo de L4 e um ramo de L5 formando o tronco lombo sacral. Tá? Isso aqui vai lá para a região lá da pelve e a gente vai falar um pouquinho dele quando a gente for falar de plexo sacral. Então aqui a gente vai ver um pouquinho da região inguinal, então aqui a gente vai ter o ligamento inguinal passando e aqui a gente tem o trígono femoral, tá? Então olha aqui o nervo femoral aqui, aqui ele já está começando a se dividir. Então esse é o nervo femoral, aqui a gente tem a artéria e a veia femoral no trígono femoral, então é a famosa nave, porque o nervo ele é mais lateral, ele vem primeiro, então nave, tá? Então aqui dá para ver ele cortado. Então, aqui ó, falando um pouquinho melhor do nervo femoral, ele vai inervar os músculos do compartimento anterior. Tanto aqui em cima os flexores do quadril, então o ilho, psoas aqui, a gente vai ter o pectíneo aqui, lembra? A gente vai ter o sartório vindo para cá, quanto os músculos do quadríceps, os vastos e o reto femoral, beleza? Então, ele vai dar alguns ramos cutâneos anteriores, então, ó, aqui a gente tem ramos cutâneos anteriores do femoral, aqui, beleza? Isso aqui é região sensitiva, então isso aqui é inervação sensitiva, isso aqui é inervação motora. Ele vai inervar esses músculos e ele vai vir para a pele e inervar essa região da pele, beleza? Aqui embaixo é quando ele termina, porque ele entra lá no canal dos adutores. Eu não sei se vocês lembram, no canal dos adutores vai entrar o nervo femoral e ele vai sair do canal dos adutores aqui nessa região com o nervo safeno, que vai acompanhar a veia safena, tá? Então o nervo safeno, ele vai dar a inervação cutânea dessa região da perna, beleza? Essa região mais medial aqui da perna. Aqui na coxa, aqui em cima, a gente tem o nervo cutâneo femoral lateral. Lembra que eu comentei dele? Ele é o quarto ramo que sai, eu acho. Então ele vai dar a inervação dessa região lateral da coxa. O nervo obturatório que a gente falou antes, então ele vai vir aqui de L2, L3, L4, ele vai descer e ele vai inervar os músculos adutores aqui. Então a gente vai ter os adutores, adutor, aqui a gente tem o curto, aqui a gente tem o longo, e aqui a gente tem o vasto aqui atrás, o grácil aqui, mais medial, e o obturador externo, beleza? Então ele vai inervar esses músculos e ele vai passar pelo canal obturatório, que é um buraquinho na membrana obturatória. Então lembrar que a membrana obturatória vai preencher o forame obturado e o nervo obturatório vai sair de um buraquinho ali. Terminando então o plexo lombar, agora a gente vai começar a falar do plexo sacral, tá? Então a gente começa aqui pelo tronco lombo sacral, tá? Ele é uma estrutura que a gente consegue visualizar bem, consegue separar do resto do plexo sacral aqui, né? Então a gente começa identificando ele, beleza? A gente vai ter então o nervo isquiático como o principal nervo dessa região, que a gente vai com certeza falar mais, tá? É o nervo isquiático. Ele vai ser formado por ramos aqui posteriores e anteriores, porque na verdade ele é formado por dois nervos, o fibular comum e o tibial. Nessa região, eles estão bem juntinhos, a gente vai falar como se fosse uma coisa só, beleza? De fato, a gente tem os glúteos aqui, que são nervos importantes, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, mas a gente não consegue ver bem na prática. A mesma coisa vale para esses dois nervos aqui. Nervo para o músculo quadrado femoral e para o obturador interno. Então, só lembrar que a ordem era o piriforme,
Aí a gente tem o gêmeo superior, o obturador interno, o gêmeo inferior e o quadrado femoral, beleza? Aqui são os músculos, tá? Então, o nervo para o obturador interno, ele vai inervar tanto o gêmeo superior quanto o obturador interno. O nervo para o quadrado femoral, então esse aqui é o nervo para o obturador interno. O nervo para o quadrado femoral vai inervar o gêmeo inferior e o quadrado femoral, beleza? Isso é só um detalhezinho que é legal de saber, cai bastante em teórica, tá? E a gente vai ter o nervo isquiático saindo aqui, beleza? Bem grandão. Então, o nervo isquiático ele sai abaixo do piriforme, tá? Acho que isso é importante de lembrar. O nervo pudendo, a gente vai falar dele um pouquinho melhor, a gente vai falar de pelve. Então, aqui, só ressaltando quais são as raízes do isquiático, é de L4 a S3, tá? Então, o nervo fibular comum vai até S2, o nervo tibial pega S3 também, beleza? Então, L4, L5, S1, S2, S3, beleza? Aí a gente tem S4 e S5 que não fazem parte do isquiático. Aqui nessa foto a gente consegue ver um pouquinho melhor. Ó o tronco lombosacral aqui, ó. Bem grandão, a gente consegue ver ele vindo lá de cima e descendo. Isso aqui é uma hemipelve, ou seja, uma pelve cortada pela metade. E a gente tá vendo a parte interna. Então a perna, a coxa e a perna estão tudo aqui para baixo, tá? Então a gente vai ter primeiro o tronco lombosacral aqui em cima, S1, S2 e S3, tá? Então, ó, é tudo muito juntinho aqui. Mas uma coisa que a gente consegue ver bem, ó, é este nervo aqui, que é o obturatório. Ele vem lá de cima e ele entra aqui, ó, no canal obturatório. Então, isso aqui é o forame obturado. A gente tem um músculo aqui, obturador interno, e está preenchendo por dentro o forame obturado, tá? E aqui a gente tem vários outros nervinhos. Aqui a gente tem o plexo coxígeo, o resto do plexo sacral aqui, que não são muito importantes, tá bom? Ó, só dá destaque para o nervo pudendo aqui. Isso aqui a gente não vai precisar saber, porque isso aqui é matéria de Anato 2. Pelve, a gente vai falar um pouquinho melhor, beleza? Só estou mostrando esse slide aqui para vocês verem onde ficam as coisas. Então, beleza, aqui nessa região posterior a gente consegue ver o glúteo máximo, o médio aqui dobrado, cortado também, e o mínimo aqui. Então, a gente tem o nervo glúteo superior inervando o glúteo médio e o glúteo mínimo, e o nervo glúteo inferior inervando o glúteo máximo aqui, beleza? A gente vai ter o nervo isquiático sendo logo abaixo do músculo piriforme. E tem aquela parada que eu falei. Então, ó, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado femoral. Nervo para o obturador interno, pega o gêmeo superior, e o nervo para o quadrado femoral, pega o gêmeo inferior. Beleza? Aqui, o gêmeo inferior, perdão. Aqui a gente vai ter o cutâneo femoral posterior. É este aqui, ó, beleza? E ele vai dar a inervação cutânea. Então aqui, ó, falando um pouquinho mais do isquiático, ó, nervo isquiático é este grandão aqui que vai descer lá para baixo, tá? Ele é formado pelo fibular comum e pelo tibial. Aqui a gente consegue ver o glúteo superior vindo aqui para inervar o glúteo mínimo e o glúteo médio. E a gente tem o glúteo inferior saindo por aqui, ó, mais ou menos nessa região, ele inerva o glúteo máximo, beleza? Então, nessa imagem aqui a gente consegue falar um pouquinho melhor do isquiático. A gente sabe que ele vai emergir abaixo do músculo piriforme, na região glútea, e ele vai descer lá para baixo na região posterior, tá? Aqui, ó, acima da fossa poplítea, ele vai se dividir em nervo tibial e o nervo fibular comum, beleza? Então, esse aqui é o fibular comum, este aqui é o tibial, tá? Aqui a gente chama ele de isquiático, beleza? Ele é o maior nervo do corpo humano. Então, aqui na fossa poplítea, a gente vê que o nervo isquiático ele já se dividiu antes de chegar na fossa poplítea, então um pouquinho superior, ele vai se dividir em tibial, que é o que aparece na fossa poplítea mesmo, e o fibular comum, que vai vir aqui mais para a região lateral. Queria dar destaque para esse nervo aqui, ó, que está saindo tanto do fibular comum quanto do tibial, que é o nervo sural. Ele é um nervo cutâneo que vai dar a inervação cutânea dessa região posterior aqui da perna. Então, o nervo tibial ele vai dar inervação tanto dos músculos aqui isquiotibiais, então o semitendíneo, o semimembranáceo e o bíceps cabeça longa. Lembrar que ele não vai inervar a cabeça curta, beleza? Quanto os músculos posteriores aqui, os posteriores da perna que a gente falou lá no vídeo de músculo. Eu não vou ficar falando todos aqui, vocês já sabem ele, tá? Mas aqui a gente consegue ver bem legal, beleza? Ele vai também inervar aqui parte do pé, enfim, isso aí vocês podem ver com calma depois.
Então, o nervo fibular comum ele se divide em fibular superficial, vindo aqui mais para a lateral, e o fibular profundo, tá? O fibular profundo vai inervar os músculos do compartimento anterior, o fibular superficial vai inervar os músculos do compartimento lateral, e o fibular comum vai inervar aqui a cabeça curta do bíceps femoral, que está aparecendo aqui em cima, beleza? Por fim, aqui um esqueminha, né? Tirei do Moore esse aqui, que a gente tem os nervos, o fibular comum e o tibial aparecendo aqui. E aqui a gente vai ter todos os nervos cutâneos que eu falei, tá? Eu não vou ficar falando todos aqui, mas é só para vocês terem uma noção que eu fui falando ao longo do vídeo os nervos cutâneos e a gente vai ter inervação cutânea inteira da perna. É isso, pessoal. Ficou um pouquinho mais longo porque eu quis fazer o esqueminha junto com vocês ali. Eu expliquei várias vezes ali para fixar bem a questão das raízes, das inervações, dos nervos e dei bastante destaque para os nervos importantes, tá bom? Essas aqui foram as referências que eu usei e eu espero que vocês tenham aproveitado.